tem uma questão diretamente para a Lívia, mas eu acho que o doutor Cristiano pode também atender essa questão. Considerando os indicadores exibidos, quanto maior a cidade, menor o acesso, por exemplo, e os debates anteriores sobre a importância de usar os indicadores de forma que permitam a identificação de pontos de mudança, quais seriam esses pontos de mudança no acesso da população à atenção primária? Como podemos utilizá-los? Bom, falar de acesso é sempre um desafio, né? A gente está sempre procurando ampliar o acesso e parece que a gente amplia o acesso e a gente sempre tem dificuldade de acesso, né? A gente lançou recentemente, esse ano, quando eu falo recentemente é esse ano, tá? O programa Saúde na Hora. Então, os municípios eles têm possibilidade, através de uma contrapartida financeira do Ministério da Saúde, de ampliar o horário de atendimento das unidades de atenção primária, das 8 até as 22 horas, podendo também ser aos sábados ou aos domingos, com uma contrapartida financeira. Isso também, para mim, é um marco. Assim, né? Se a gente olhar as principais queixas relacionadas ao acesso, está vinculado à questão do horário de atendimento das unidades de saúde. A maioria das unidades de saúde funcionam das 8 às 17 horas, né? Correto. Nesse horário, a maior parte da população brasileira está trabalhando. O que tu faz quando tu chega em casa às 19, 18 horas, teu filho está com febre? Tu vai para onde? Tu vai para um pronto atendimento, né? Porque tu precisa, enfim, cuidar daquela condição de saúde que está cometendo ali naquele momento. Então, essa é uma possibilidade, a gente ampliar o horário de atendimento das unidades de saúde, para que a gente consiga ampliar, dessa forma, o acesso da população às unidades também. E, hoje, isso é possível através de um cofinanciamento aí do Ministério da Saúde, né, os municípios conseguem fazer isso. Outra questão importante, outro ponto importante em relação ao acesso, é a gestão da clínica. Aquele hipertenso controlado, ele não precisa estar todo dia dentro da unidade de saúde, nem toda semana. Né, ele pode vir menos vezes, ele pode receber a visita do agente comunitário, ele pode passar por uma consulta a cada 2, 3 meses, ele não precisa estar toda hora dentro da unidade de saúde. Né? A gente precisa, então, identificar quem são essas pessoas, qual o risco que elas têm de algum acometimento mais grave e negociar com elas o acesso delas à unidade de saúde, sempre de uma forma muito tranquila, né, no sentido que o dia que tu agudizar, tu chega aqui e tu vai ser atendido. Isso tranquiliza o paciente, tranquiliza a pessoa no sentido que ela fica tranquila de saber que, se um dia ela precisar, ela vai ter acesso. Então, esse é um outro ponto. Tem algumas metodologias que vêm se trabalhando muito, por exemplo, o acesso avançado é uma delas. Tá? Vem se discutindo muito a questão do acesso avançado, que é resolver o problema do paciente no dia em que ele chega na unidade de saúde. O modelo de acesso avançado, ele não se encaixa em todas as realidades, a gente precisa ter uma equipe redonda, adequada com o número de famílias no território, então tem toda uma modelagem, mas também seria uma das opções. Mas eu volto a dizer, assim, o acesso é sempre um desafio, e se a gente não tem acesso, né, a gente não consegue propiciar o acesso, a gente não consegue, enfim, desenvolver aí os outros atributos da atenção primária, que também são essenciais para a gente realmente ter uma atenção primária de qualidade. Bom, acho que uma das coisas também que era muito confusa era a questão de ter a disponibilidade da equipe, ou seja, ter cobertura assistencial e achar que isso era acesso. Né? Isso, na verdade, não garante acesso algum. Outro aspecto que também vem sendo debatido em vários espaços é a sobrecarga das equipes de atenção básica. Extremamente sobrecarregadas enquanto equipe mínima. E isso é uma pauta constante em todas as câmaras técnicas que eu participo, até porque o que vocês pensarem de saúde, vocês vão primeiro dizer, não, é atenção básica. E isso é extremamente complexo. Né? Não existe profissional no mundo que consiga dar conta de uma amplitude tão grande que é apontada como aqui no Brasil. Não existe isso. Na Inglaterra não é assim, em outros países não é assim. Então, a gente tem que ter muita percepção de que isto vai precisar ser repensado. Não tem condições desta equipe de saúde da família ou de atenção básica dar conta do tamanho de responsabilidade que foi apontado para ela. Então, tem algumas coisas que são importantes. Da mesma forma, a gente percebe de que existe uma condição de desestruturação do processo de trabalho das equipes.
Se vocês forem numa equipe de saúde da família ou da atenção básica, na maioria dos estados do Brasil, elas vão estar vazias à tarde. E isto tem muito a ver com a desorganização do processo de trabalho. Na Bahia, a gente está trabalhando com um projeto piloto, agora com 2 regiões, 3.200 trabalhadores, estabelecendo planificação. Então, é 1 ano e meio de trabalho para organizar o processo de trabalho deles, para que eles possam entender o território, para que eles possam qualificar as estruturas e pensar na forma melhor de assistir aquela população. Então, são coisas que a gente tem avaliado, e a proposta que o Ministério trouxe realmente de potencializar a equipe, ampliando a carga horária disponível para a população, é uma das formas que a gente avalia também que amplia o acesso, né? De alguma forma vai ampliar o acesso, agora a gente vai precisar potencializar e tornar ela mais resolutiva, né? Para que isso não gere uma porta, nem uma porta, uma passagem, né? Que passa na unidade, vai com encaminhamento para fazer um exame, e aí a maioria dos exames que se tem hoje na média complexidade são exames que são inócuos, foram solicitados sem critério algum, né? Para as policlínicas, quando a gente estrutura a policlínica, a primeira coisa foi, vamos pensar numa microrregulação. Então vamos também pensar no protocolo de acesso. A gente utilizou os protocolos que estavam disponíveis pelo Ministério, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e apontou qual era o perfil das pessoas que seriam atendidas nas policlínicas, capacitou os profissionais das unidades básicas para que eles soubessem quem eles precisavam encaminhar e quais os critérios dessas pessoas. É um trabalho hercúleo, mas é preciso ser feito, né? Obrigada. Dr. Carmino, nem todas as evidências de sucesso são replicáveis na realidade local, como temos pouca produção de pesquisas com evidências no Brasil, pois demandam recursos e prazo. Como podemos acelerar a adaptação das boas práticas para ações que sejam comprovadamente eficientes? Pensando na capilaridade do CONASENS, vocês têm ação em todos os municípios, né? Como que a gente pode trabalhar isso? Essa pergunta é desafiadora. Quer dizer, eu acho, na área de câncer, que o Ministério da Saúde precisa criar um programa de câncer, em primeiro lugar. Porque o que deu certo no Brasil foram os programas. O programa de AIDS deu certo, o programa de sangue deu certo, o programa de transplante deu certo, então precisa para organizar um pouco isso. Nós que somos especialistas das áreas de câncer, nós precisamos facilitar porque não é fazendo uma diretriz, um guideline, onde você pega o estado da arte. Isso é muito demorado, é custoso, é importante fazer, nós temos que fazer, mas como política pública talvez não seja esse o caminho, não é? Não seja esse o caminho, até porque doenças raras, por exemplo, você não vai ter nível de evidência adequado nunca, não é? Então, você tem milhares de doenças raras, você não vai ter evidência, você vai ter para algumas. Eu acho que nós poderíamos trabalhar com o que eu tenho chamado de essencialidade, ou podemos trabalhar com consensos, coisas que sejam mais simples do que um guideline, que não é um protocolo também, porque protocolo eu sento com você e fazemos um protocolo, não é? Coloco os meus conceitos, você coloca o teu, não é isso. É pegar dentro do que você tem disponível no país e dentro do que você tem das melhores evidências, juntar as duas coisas e dizer, olha, para esse extrato de paciente eu posso oferecer isso, e isso é bom. É tão bom, ou quase tão bom, quanto a literatura coloca. Eu sou professor da Unicamp há 40 anos, trabalho com pesquisa clínica, tenho 350 trabalhos publicados. Eu vi 2 ou 3 drogas revolucionárias na minha vida. Eu acho que mudar a conduta pela moda, por aquilo que acabou de sair, etc., está completamente equivocado. Você precisa ter maturidade
não maturidade profissional, maturidade científica naquilo que você vai propor, não é? Então, o que eu tenho dito na área de câncer é que nós precisamos estabelecer rapidamente as redes, nós temos que estabelecer um programa de consensos que possa minimizar a questão da judicialização, porque a judicialização é dramática nesse campo, ela quebra a equidade, ela consome hoje 7 bilhões dos orçamentos e não oferecemos o melhor para os doentes. Às vezes o doente acha que aquilo que ele está recebendo é o melhor e, na verdade, não é. O Supremo botou o dedo nessa ferida, pelo menos modulou o assunto, quer dizer, só podemos oferecer aquilo que o país autoriza, não é? O que a Anvisa autoriza e a Conitec aprova, e ninguém está em desacordo com isso, mas eu acho que a gente poderia mudar, sair da caixinha do financiamento como está sendo feito e melhorar muito com o que nós já temos disponibilizados no país. Era um trabalho que teria que ser feito em muitas mãos, porque ninguém é especialista de tudo, claro, mas a gente poderia fazer um sistema de acesso àquilo que existe de melhor no país, com aquilo que nós já temos e com os pacientes recebendo, se não o estado da arte, aquilo muito próximo ao estado da arte. Eu acho que nós temos como nos mover nesse assunto. O que nós não podemos é ficar parado. Nós não podemos achar que o sistema hoje de acesso e de tratamento está bom. Não está bom. Nós temos, e o Ministério sabe, que nós temos vazios assistenciais graves, que nós não temos acesso a determinados remédios, a determinados... E não é defender esse ou aquele remédio, como eu estou dizendo, poucos eu acho que a gente pode fazer muito bem com aquilo que a gente tem, desde que a gente combine como é que a gente vai fazer isso. Aproveitando o gancho, eu tenho uma questão aqui. Para a Lívia, mas eu posso estender para a mesa. Como a nova proposta de transparência de recursos do Ministério da Saúde e a carteirinha de serviço... desculpa. Tá, desculpa. Como a nova proposta de transferência de recursos do Ministério da Saúde e a carteirinha de serviço contribui para o fortalecimento das equipes de saúde de família e o cuidado do paciente com doenças crônicas não transmissíveis na atenção primária. Porque essa equipe de saúde, ela recebe doenças raras, recebe o paciente crônico, tudo, e, às vezes, a gente sequer tem um profissional habilitado que conheça todas. É muito difícil a gente conhecer todas as doenças, né? Pensando em doenças raras, são mais de 4.000. Então, como trabalhar, né, com nesse fortalecimento dessas equipes de saúde? Bom, então aqui eu acho que traz 2 pontos, né? A questão da carteira de serviço e a questão da transferência de recurso, que eu acredito que esteja muito atribuída à questão do novo financiamento da atenção primária, né? Se não for isso, me corrijam, mas eu estou entendendo que é desta forma. Bom, a carteira de serviço, ela é um documento que traz minimamente quais os serviços e quais os procedimentos devem ter nas unidades de atenção primária. O que a equipe tem que ofertar para a população. Isso diminui um pouco as diferenças, né, de oferta em cada realidade, em cada unidade de saúde. Bom, tem que ter só aquilo que está na carteira? Não. Né? E a gente tem as diferenças regionais e locais, e a carteira é totalmente adaptável a isso. Mas, a partir do momento que tu traz, né, uma linha, que tu diz o que da deve conter, isso fortalece as equipes no sentido de organização do seu processo de trabalho e de oferta de serviço. A questão da transferência de recurso, o novo financiamento ele vai trabalhar com o número com pessoas cadastradas, né? Então, o repasse ele vai estar vinculado ao número de pessoas cadastradas em cada equipe de saúde da família, em cada equipe de atenção básica, em cada unidade de atenção primária. Isso possibilita o quê? Né, que a gente conheça mais o nosso território, porque, querendo ou não, vai motivar para que o gestor daquele local, da unidade, né, para que o coordenador de atenção primária busque cadastrar cada vez mais a sua população, porque isso vai estar atribuído à questão de recurso, né, de repasse de recursos para o Ministério da Saúde. Cadastrando as pessoas e conhecendo melhor o meu território, eu consigo acompanhar melhor.
né? Eu consigo rastrear a doença crônica, eu consigo diagnosticar com um tempo mais oportuno. Então, isso envolve essa questão também de reconhecer o território e de cadastrar realmente as pessoas que moram naquele território, vai ter uma motivação para isso. A gente também trabalha dentro do novo financiamento com alguns indicadores, né? Tem indicadores que estão atribuídos ao repasse, tem indicadores de processo. Então, a gente tem alguns indicadores atribuídos ao repasse, que a gente está chamando de desempenho, é como se fosse um valor por desempenho para as equipes de saúde da família, para as equipes de atenção primária, que 2 deles, se não me falha a memória agora, são vinculados à questão das doenças crônicas, né, que tem a questão da diabetes e a questão da hipertensão. Então, isso também vai motivar as equipes a acompanhar mais seus pacientes, a solicitar a hemoglobina glicada, que é o exame de acompanhamento do paciente diabético, a verificar a TA dos pacientes, né, dentro das unidades de saúde. Então, são esses 2 pontos, eu acho, os principais, que acabam fortalecendo tanto as equipes quanto o manejo com a doença crônica e até mesmo o rastreamento das doenças crônicas. Eu queria complementar uma coisa muito rápida. Nós respeitamos e respeitaremos a orientação do Ministério da Saúde. Fica bem claro isso. Nós estamos debruçados sobre a proposta, porque ela é muito nova. A gente ainda não... claro, seremos sempre grandes parceiros. Mas eu queria deixar claro uma coisa a vocês. O financiamento da atenção básica, na grande maioria, é do próprio município. 80% dos recursos da atenção básica do município de Campinas é tesouro municipal. Não é repasse federal e nem repasse... Nós fizemos um estudo de custo, 10 centros de saúde durante um ano, e vimos quanto custa per capita hoje no município de Campinas. O custo per capita é mais ou menos 300, 330 reais, e o do Ministério transfere 28 e o Estado 4. Então, os municípios têm uma parte fundamental no financiamento. Eu acho que mais do que o financiamento, nós queremos, além desse apoio e tal, é que a gente tenha um sistema inteligente, né? O sistema de repasse seja inteligente, que nos ajude, que tenha... E mais importante do que qualquer coisa é ter informação. O Brasil não tem informações de qualidade para poder tomar decisões gerenciais. Então, a implantação do ESUS é fundamental para que o Ministério também possa tomar determinadas decisões. Então, nós temos um trabalho estruturante. Eu sempre digo que dinheiro é meio, não é fim. Nós não podemos começar nada falando de dinheiro, nós temos que terminar falando de dinheiro. Quando a gente tiver tudo pensado, etc., aí vamos ver quanto você tem, quanto você vai pôr. Né? É mais ou menos isso. Quer dizer, então, deixar bem claro que a questão de financiamento nem estamos colocando, nós estamos debruçados na questão da mudança do modelo. Só queria... um segundo. Não, é só para... Concordando contigo, assim, Carmino. Eu acho que sem sistema de informação a gente fica muito frágil em relação às nossas decisões enquanto política pública, assim, né? O ESUS está aí, ele está implantado na maior parte dos municípios. Tem muito ao que melhorar no ESUS ainda. A gente precisa gerar os relatórios com mais qualidade. Mas só para dizer que a gente está debruçado nisso, assim. A gente está nesse momento tentando resolver os problemas de base do ESUS. O ESUS é um prontuário eletrônico da atenção primária do Ministério da Saúde. Né? A gente está, nesse momento, debruçado a resolver os problemas de base para que, tanto a nível local, quanto a nível estadual, quanto a nível municipal, a gente consiga gerar relatórios mais efetivos, mais qualificados, para nos ajudar a pensar em processo de trabalho, em política pública, em organização de sistema de saúde. Obrigada. Já me pediram para parar, mas eu gostaria só de ouvir um pouquinho do Dr. Cristiano Soster, sobre esse fortalecimento da equipe de frente, que é da atenção básica, das equipes de saúde, porque elas recebem as doenças crônicas, ou a pessoa que está em tratamento, que já fez ponte de safena, tem as doenças raras, tem tanto a hipertensão, como lidar com isso? Eu acho que, na frente da atenção básica, o pediatra é fundamental para a gente poder trabalhar. Ele que vai perguntar da história familiar, de doenças crônicas ou não. Então, como fortalecer essa equipe de saúde? Bom, acho que
a forma de se fortalecer a equipe é poder pensar na estrutura que está disponível para essa equipe, porque sem isso ela não tem condições de atuar. Então, isso são coisas mínimas muitas vezes. Educação permanente, ter mecanismos que eles possam lançar mão para tornar mais resolutiva a sua atuação, ter o apoio, inclusive técnico. A teleconsultoria é uma estrutura fantástica. Hoje a gente tem teleconsultoria que, se o profissional tiver alguma dúvida, liga para o 0800, tira a dúvida, e isso é importante. Tem uma doença rara do qual ele desconhece, viu um exame, alguma suspeita, ele tem como trocar ideia com um especialista hoje via tecnologia, né? Acho que a teleconsultoria e as tecnologias estão aí para isso, né? Então, a gente tem que pensar de que não dá para fazer saúde como se fazia no século passado. As tecnologias estão aí para a gente fazer uso delas. Não tem como a gente achar de que na zona rural a gente vai disponibilizar de uma equipe que somente com conhecimento eles vão dar conta. Não. A gente tem que pensar de que a gente tem que ter exames de ponta de dedo disponível, né, para que se possa fazer isso de forma rápida, que se dê respostas adequadas. Então, tem muitas ações que são necessárias. Agora, também tem que se resgatar a atuação do médico. E aí eu estou dentro de uma casa com o maior de todos os respeitos que eu tenho, mas, infelizmente, quando a gente pega os relatórios de atuação na estratégia de saúde da família, quem carrega a saúde da família são os enfermeiros. Quem faz pré-natal são os enfermeiros. Quem faz o exame citopatológico são os enfermeiros. Quem faz o gerenciamento da equipe são os enfermeiros. Quem supervisiona os agentes comunitários são os enfermeiros. Quem faz o processo de gestão do cuidado dessas pessoas são os enfermeiros. E, na verdade, são enfermeiras, que é mais justo ainda. Quem faz visita domiciliar são as enfermeiras. Quem faz atividades de grupo são as enfermeiras. E aí eu pergunto, a gente tem médico na estratégia da família para fazer o quê mesmo? A gente tem que se questionar. A gente precisa se questionar em relação a isso. E a gente tem que ter coragem para fazer esse debate. Porque senão a gente fica se desgastando com mais médicos pelo Brasil, e ter uma cultura de que o médico é que vai dar a solução para isso, e na verdade a gente está maquiando. E as respostas vai ser dinheiro colocado fora. Infelizmente é isso. Por quê? Porque o profissional que hoje está atuando, infelizmente, é a maioria. Eu não posso dizer que é a minoria, não. É a maioria, é um profissional que faz encaminhamentos, que solicita exames e que repassa esse tipo de situação para outro especialista. E a gente sobrecarrega as especialidades, se solicita exames desnecessários, cada vez exames mais caros. Então, é algo que a gente precisa ter um choque mesmo, assim, vamos discutir claramente, vamos discutir com verdade, vamos deixar a questão corporativa de lado, vamos pensar nas pessoas, porque eu acho que é necessário a gente fazer esse debate em algum momento do SUS no Brasil.